Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Das famílias. Cidade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Chegou um novo CCAA para você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. O Centro Clínico Humanizar oferece assistência completa em saúde e qualidade de vida, com acolhimento e empatia. A Humanizar conta com atendimento nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria, além de fisioterapia, pediatria, fonoaudiologia e prática de yoga. Tudo com os melhores profissionais do mercado, em um espaço com ampla e adequada estrutura para cuidar da sua saúde física e mental. O Centro Clínico Humanizar é o lugar perfeito para você que busca saúde, equilíbrio e bons hábitos. As diversas especialidades atuam de forma humanizada para garantir tratamento eficiente. A sua jornada em busca de uma vida mais saudável e feliz passa pela Humanizar, o mais novo Centro Clínico de Patos, que chegou para cuidar bem de você. Rua Vidal de Negreiros, número 299, no centro. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos começando mais um programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Funes Cultural. Esse programa tem como objetivo levar protagonismo para os artistas, para os produtores culturais aqui da cidade de Patos e do nosso grande sertão da Paraíba. Então, um prazer estar recebendo vocês aqui no auditório Emília Longo, da Fundação Hernani Sátiro. Hoje, gente, nós teremos um bate-papo super especial com Alex Souto, esse artista multidiversificado aqui da nossa cidade, um dos grandes ativistas culturais aqui do município. Alex Souto é designer, ilustrador e pesquisador na área de arte sequencial. Nascido na cidade de Patos, desde cedo despertou o interesse por desenho e suas mais diversas formas de expressão, trabalhando desde quadrinhos, animação e cinema. Seu trabalho de ilustração com diferentes pigmentos, em especial o café, já ganhou inclusive vários prêmios internacionais. Nós vamos conversar sobre isso e sobre muitas outras coisas. Então vai ser um bate-papo muito bacana sobre cultura e produção cultural
com essa grande figura cultural aqui da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Alex. Boa noite a todos, boa noite, Deusimar. É um prazer enorme estar aqui na Funes, eu me sinto em casa aqui na Funes, já fiz muita coisa para cá. Assim, eu estou sempre muito confortável em estar aqui conversando com o pessoal da Funes. Bom, Alex, você trabalha aqui no município, já tem diversas peças publicitárias, como trabalho como designer, inclusive, já prestou serviços para diversas instituições públicas e privadas, tanto no âmbito do município como também no âmbito do estado. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre algumas experiências de trabalhos internacionais que você vem tendo nesses últimos anos. Então, você como artista local, você como alguém que iniciou seus trabalhos aqui no sertão da Paraíba e hoje é conhecido também fora do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É interessante que hoje em dia a gente trabalha com internet, com essa facilidade que a gente tem toda da tecnologia, e muita gente ainda pergunta como é que a gente consegue trabalhar de Patos para fora, né? Eu sempre digo, principalmente para artistas que eu conheço, jovens, que tem essa coisa de achar que, eu moro em Patos, eu moro, moro em Quixaba e não consigo mostrar meu trabalho. Mas pela internet hoje você consegue fazer qualquer coisa, você consegue fazer contato com qualquer empresa, cliente, artista, que é muito fácil você falar com um artista, mesmo mais famoso que tem, você consegue. Usando as redes sociais, usando o que a gente tem, um celular na mão, a gente consegue chegar em qualquer lugar do planeta. É a tal da globalização, né, que chama. E o trabalho de arte, se você procurar hoje na internet, uma das coisas que tem mais demanda é o trabalho artístico, é o trabalho manual. Por mais tecnologia que a gente tenha no mundo hoje, o trabalho manual está sendo cada vez mais valorizado. Não tem essa coisa de dizer, eu não consigo fazer arte porque a arte está passando para ser digital. Também tem vários mercados de arte digital, arte tradicional, e a gente consegue fazer estando em Patos, estando em qualquer lugar. Que bacana. E em relação à pandemia, Alex, você já vivenciou essa experiência remota muito antes da suspensão das atividades presenciais, você já trabalha com produção de sites, com reuniões remotas, já há muito tempo, mas eu queria falar um pouco sobre a pandemia e o processo criativo. Nós estamos completando agora no mês de março um ano nesse trabalho remoto e eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo criativo durante a pandemia. Aumentou, diminuiu, travou? Então, como é que está o processo criativo? A pandemia atrasou, assim, complicou a vida de muita gente, mas para quem já tinha o costume de estar sempre em casa trabalhando, não mudou muita coisa não. O meu trabalho foi sempre focado em trabalhar em casa. Eu trabalhava prestando serviço para algumas empresas, trabalhei alguns anos dentro de uma empresa, mas deixei, e já faz uns 2 ou 3 anos que eu trabalho exclusivamente de casa para qualquer cliente de qualquer lugar do planeta. Então a pandemia assim, agilizou alguma coisa na questão de comunicação, melhorou bastante a parte de comunicação, inclusive com o pessoal mais local, porque até um tempo atrás você não conseguia fazer uma ligação de videoconferência, porque às vezes o cliente não queria fazer, queria que você fosse lá visitar ele. E hoje acho que a gente consegue fazer, eu consigo mais agilidade do que há um ano atrás. Com a pandemia, no caso assim, ajudou de certa forma a agilizar o trabalho de quem presta serviço digital. Tem inclusive dados que falam que houve um aumento da produtividade. Acho que teve os dois extremos, né? Assim, o problema da pandemia causa uma depressão em todo mundo e a gente produz muito, tem hora que produz muito, tem hora que produz pouco, justamente por isso. Porque a gente fica afetado pelo que está acontecendo, né? Pois é, pessoal, nós estamos recebendo aqui essa figura ímpar no município de Patos, Alex Souto, que entre outras atividades é designer, artista, roteirista, trabalha com história em quadrinhos, enfim, esse artista totalmente multicultural para esse bate-papo. Você está assistindo o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol. Aproveita, gente, e compartilha para que mais pessoas possam ter acesso às informações desse bate-papo que hoje conta com nosso querido Alex Souto. Lembrando de mandar um abraço para todos vocês que estão acompanhando através das redes sociais da TV Sol, Facebook, também YouTube. Você que está acompanhando pelo Facebook da Rádio Tabajara, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Funes Cultural.
Alex, eu queria que a gente falasse de uma coisa bem bacana, um trabalho pouquíssimo difundido aqui no Brasil, que é o trabalho que você faz em relação à aquarela de café, né? Então, como é esse processo produtivo, material, além do café que é utilizado, como é que funciona essa aquarela de café? É uma técnica que muita gente fica impressionado pela coisa inusitada, né? Um material inusitado, mas não é uma coisa tão nova, né? Se você prestar atenção, quem trabalha com arte conhece, por exemplo, os afrescos pintados no período da Renascença, eles tinham um ingrediente que muita gente vai achar estranho, é ovo. Você tinha que fazer a tinta, pigmento, o aglutinante da tinta era ovo. Hoje em dia, se eu for pintar com isso aí, o pessoal já vai achar esquisito. Mas a técnica da aquarela de café é somente a técnica da aquarela normal, com tinta aquarela, aplicada com outro pigmento. Eu já fiz experiências, já tem material que eu produzi com cerveja, com vinho, né, com qualquer tipo de pigmento que você consiga extrair da natureza, como os pintores antigos faziam, você consegue pintar, fazer aquarela. E a aquarela é uma técnica muito simples, porque é basicamente pigmento e água. Tinta óleo, tinta acrílica, já mexe mais com a parte química. E aquarela não, qualquer pigmento que você tem, você consegue fazer uma aquarela. E foi uma coisa que aconteceu, assim, de repente. Eu tinha comprado um kit de aquarela normal, aquarela profissional da China, e demorou muito para chegar. Demorava 3 meses, 3, 4 meses para chegar. E enquanto não chegava, eu comecei a pesquisar na internet e achei uma artista americana chamada Karen Ellan. E ela pintava com café e com cerveja. Eu fui pesquisar sobre ela. Me interessei demais pelo trabalho, vi que aqui no Brasil não tinha muita gente fazendo. E comecei a entrar em contato com ela, peguei algumas dicas e comecei a pintar. Para mim, o trabalho de pintura já era assim, normal. Para quem está aprendendo é difícil. É tanto que eu tenho amigos pintores, artistas que trabalham com pintura e dizem, eu não consigo fazer isso que tu faz com café. Mas é somente você desassociar a questão do pigmento e da tinta e trabalhar com o café. Aí eu comecei a fazer e comecei a jogar na internet, colocar. Aí participei de um concurso de um site chamado Talent House, que era para fazer umas ilustrações sobre Nelson Mandela. E eu fiz e fiquei entre os 10 selecionados para entrar no catálogo do Talent House. Saiu esse catálogo. Aí pouco depois eu fiz uma ilustração sobre um protesto que teve na Ucrânia. Fiz um manifestante lá, pintei ele com café, peguei a foto dele e pintei e marquei. E de repente eu comecei a ter um monte de seguidores da Ucrânia no meu Instagram, no meu Facebook. Aí depois, através desse desenho simples, ilustração pequena, o pessoal do Festival Internacional do Café de Zagreb, na Croácia, mandou e-mail para mim me convidando. Eu agradeci, disse que não podia ir para a Croácia desse ano, foi há uns 2 anos. Não podia ir, porque era muito longe, né, a Croácia. Mas a pintura com café assim, vem se destacando para mim, que eu faço um trabalho somente por curtição, não é uma coisa profissional. Eu tive uma projeção de trabalho artístico muito grande com ela, uma coisa que começou com uma brincadeira. Como é a aceitação nos círculos culturais, oportunidades de exposição, editais para esse tipo de trabalho? Tem uma diferença em relação a quem trabalha com pintura em tela, de maneira mais tradicional, convencional? Como é esse processo de aceitação? Não tem, só questão de ser inusitado. Você ficar, poxa, é café isso aí, todo mundo pergunta. Tem gente que vai, aí cheira, bota o dedo, eu digo, pode botar a mão, não tem problema não. Tem pintor que não gosta que você bote a mão na pintura, né? Eu digo, pode pegar. E o pessoal fica perguntando como é que faz, aí eu digo, é a velha aquarela que você pinta, só que você está usando outro material para pintar. Não tem muita magia na coisa, não. Em relação ao processo criativo e à própria essência dessa atividade, Alex, quais seriam as principais diferenças entre o pintor clássico, né, de telas convencionais e quem trabalha com essas formas alternativas de expressões artísticas? Você consegue enxergar diferenças? Você colocou agora há pouco para a gente essa questão de tocar na tela, né, a própria questão da durabilidade da obra, a questão dos valores que são vendidas essas obras. Enfim, em relação a esse processo, você consegue enxergar mais diferenças?
Tem algumas diferenças na questão da tradição. Por exemplo, uma tela pintada a óleo, acrílica, em formato gigante, vai ser sempre mais valorizada porque você já tem na cabeça a ideia de que aquilo ali é um trabalho extremamente difícil de ser realizado, né? Mas também tem aquarelas, trabalho de aquarelistas chineses que eu vejo, estrangeiros, que conseguem valores enormes. O pessoal já tem uma tradição muito grande. Na Rússia, o pessoal é muito ligado em aquarela. Eu participo de alguns grupos de aquarelistas da Rússia, justamente porque eles ficaram muito interessados no trabalho que eu fazia. E pouca gente fazia isso lá também. Aí, assim, abre portas por você fazer um trabalho diferente. Você vai sempre dizer, poxa, aquele cara faz pintura com material que a gente não imaginava que podia fazer, né? Mas eu já vejo muita gente também pintando com outros materiais. Eu comecei a fazer com vinho, gostei, tenho algumas experiências já feitas com vinho, é muito bom de pintar. E, assim, estou sempre procurando um material novo, nunca paro de procurar. E a questão de valorização, como eu não fiz ainda um trabalho de venda, eu já fiz exposições, mas eu não coloquei nenhum trabalho à venda. Às vezes uma pessoa me encomenda um desenho, uma pintura, né? Aí eu vou e faço, cobro um valor, mas eu nunca fiz uma exposição aqui com, sei lá, 20 telas, 10 telas e coloquei elas à venda, né? E eu já faço esse trabalho desde 2014. Como é o cenário, Alex, para quem de repente está nos assistindo agora, tem algum talento artístico, possui algum dom, né? Reconhece em si alguma habilidade artística e fica naquela assim, poxa, dá para viver de arte aqui na nossa região? Como é essa relação? O que é que você diria a essa pessoa que está nos assistindo, que tem habilidades, que tem um dom artístico, mas fica naquela dúvida assim, como é que eu vou encarar o mercado de trabalho, as questões financeiras, a questão de sobrevivência? Dá para viver de arte aqui na nossa região? Viver de arte é difícil em qualquer lugar do mundo. Né? Aqui na região, assim, a gente não tem uma tradição muito grande de incentivo por parte de gestores na questão artística. A gente não tem muito incentivo até dentro de casa sobre a questão de você, uma criança, um adolescente, dizer assim, eu quero trabalhar com arte, eu quero ser artista, eu quero fazer artes visuais, eu quero fazer um curso de pintura e tal. Muitos pais e mães às vezes não aceitam. Eu tive a sorte de crescer num ambiente que foi bem propício para eu querer trabalhar com arte, que desde criancinha, aquela velha história. A gente que é desenhista, desenha desde pequenininho, né? Não para não. Quem para, aí não consegue voltar mais depois. Mas a valorização, principalmente vem dentro de casa. Se a pessoa for valorizada, ela vai conseguir ter autoestima para poder produzir e viver de arte. Não é complicado, dá para viver. É difícil pela questão de apoio cultural, apoio de gestores. A gente fica meio perdido aqui em Paços, por exemplo. Muita gente fica porque não diz assim, eu não tenho apoio para fazer uma exposição, não tenho apoio para fazer um curso, né? Mas aí eu volto àquela história, a gente vive num mundo tecnológico. Se você não tem apoio aqui, não tem contatos aqui, você vai para fora. E necessariamente não precisa viajar para fora, mas precisa saber procurar o caminho. Achar os espaços, né? Bom, gente, até para selecionar os temas a serem discutidos na entrevista de hoje, foi um processo de pesquisa bem complicado, pelas diversas atividades desenvolvidas pelo Alex no âmbito cultural, no âmbito da produção. Então, enquanto roteirista, ilustrador, com diversas atividades diferentes. E eu queria falar sobre algumas parcerias, Alex, em relação à história em quadrinhos, né? Uhum. E eu separei aqui 3 parcerias bem bacanas e eu queria que você falasse cada uma delas. A primeira parceria foi com o nosso querido jornalista Misael Nóbrega, num quadrinho, O Homem que Comprou a Vida Quase Fiado, né? Que você fez o desenho e também o roteiro. Misael, eu gosto muito dos textos dele, sempre gostei dos contos. Eu adoro ler conto, que é uma coisa pequena, não tenho paciência para ler Guerra e Paz, não. Aí eu tenho que ler coisa pequena. E como leitor de quadrinho, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são filósofos, gostam de filosofia, de Marx, de Kant, de Freud, e eu nunca tive paciência para eles. Enquanto o pessoal estava lendo Freud, eu estava lendo Frank Miller, eu estava lendo gente que vocês nem conhecem, pessoal da área de quadrinhos. E a gente
começou a trabalhar com esse sentido de produzir material e começa com o que você tem ao redor. Se a gente tem o nível de leitura que a gente tem para ler quadrinho, para ler livro e produzir em cima desse material, a gente começa a viajar no que você vai absorvendo ao redor, né? Então essa parceria com o Misael... Essa parceria com o Misael foi o seguinte, eu li o livro dele, o conto dele, O Homem que Comprou a Vida Quase Fiado, e gostei bastante. Eu disse, isso aqui dá quadrinho. Peguei o livro, acho que foi Vandeci que me deu esse livro, eu li, achei muito bacana e desenhei e guardei. Aí eu fiquei com ele guardado muito tempo e depois eu resolvi imprimir, né, produzir. Ele, Misael nem sabia que eu tinha feito. É diferente do trabalho, por exemplo, que eu fiz com o Damião Lucena, que foi da Cruz da Menina. Foi um trabalho já contratado para fazer. Inclusive, essa segunda parceria que eu queria conversar um pouco com você. Nós recebemos na semana passada o jornalista, historiador Damião Lucena, e aí também houve uma parceria em relação a Francisca, a Santa do Sertão, que foi também uma parceria sua com o Damião Lucena. Com o Damião, foi em 2007 a gente fez essa revista em quadrinhos. O de Misael foi depois do de Damião, bem depois, acho que foi 2010, 2012, que eu fiz e guardei. Aí o de Damião, a gente já tinha uma história em quadrinhos que o Damião desenhava. Eu fiz uma pesquisa sobre os trabalhos de quadrinhos, porque eu trabalho com quadrinhos desde a minha adolescência. Em 1991, eu daqui de Patos desenhava para uma revista de rock em São Paulo. Contribuí com eles com histórias curtas em quadrinhos. Tinha eu e mais 2 artistas daqui de Patos que fazia. Aí eu descobri depois, fazendo a pesquisa, que Damião Lucena desenhou uma história em quadrinhos da Cruz da Menina. Tem um folheto até hoje na Cruz da Menina, com a história da Cruz da Menina. E ele fez. E a partir desse daí, a gente começou a desenvolver a nova versão, né? E a gente lançou 2, 3 edições. Foi um sucesso de vendas. Até hoje tem no parque para vender. E até a capa da revista tem uma menina, né? Eu não usei aquela versão clássica da menina Francisca, né, que tem lá. Eu peguei minha filha na época, tinha 7 anos, eu desenhei ela. Coloquei ela na capa. Até quando ela era pequena, o pessoal da escola, os coleguinhas da escola diziam, eu vi tu na revista. Porque era ela que estava lá. Que bacana. Era exatamente isso que eu queria perguntar a você. Você pegou um conto ficcional do Misael e aí tem também o trabalho com o Damião, que já é baseado numa história local, que é uma história real. Uma história real. Quando você vai pegar essa história e colocar no quadrinho, né, a partir de uma linguagem, o quadrinho ele tem toda uma linguagem própria. Existe uma diferença entre você pegar uma história local, baseada numa história real, e você colocar na linguagem de quadrinhos uma história totalmente ficcional? Tem, você faz algumas concessões, porque, por exemplo, adaptar uma história real é como se adaptar um livro para quadrinho. Nunca vai ser o mesmo texto, porque a linguagem é diferente. Por exemplo, um livro para cinema. Não tem como o filme ser igual ao livro, né? Todo mundo reclama que o filme não ficou igual ao livro, mas não tem como, porque são linguagens diferentes. E a gente adapta. Eu estou fazendo, já faz algum tempo que eu estou fazendo uma história em quadrinhos, eu gosto muito da história local, e tem uma história aqui em Patos que é muito interessante, que pouca gente sabe, que é a questão do eclipse, que teve em 1940, né? Aí já faz um tempo eu estou escrevendo, inclusive até nessa revistinha que você já viu aí, que é o Fanzine, tem 5 páginas dessa história, que é a história sobre o eclipse, que teve em 1940. Tem ela lá e eu estou adaptando, já faz tempo que eu faço, paro, começo de novo, o trabalho não deixa, eu volto, mas ela deve sair até o final desse ano. Um outro trabalho recente que você produziu junto também com outras pessoas, né, com o Grupo Sertão HQ, foi uma edição de coletânea de quadrinhos feitas pelos artistas do Sertão HQ, né, uma edição de pandemia. Como é que foi reunir o pessoal e produzir esse trabalho? Rapaz, foi um trabalho feito pelo WhatsApp, a gente começou a entrar em contato, eu escrevi uma página, o outro rapaz fazia outra, a Aurélio fazia outro, e a gente ia seguindo. A gente tinha 6 desenhistas, fizemos uma história de 6 páginas, cada um fazia uma página. Aí depois eu juntei um pedaço de uma história minha, a Aurélio pegou uma dele, o Roberto pegou outra, a Alana, o tatuador, fez outra também. Cada um ia juntando, e cada um de casa. E depois eu juntei tudo, diagramei, né, que é meu trabalho é diagramar, colocar letreiro, balão, tudo.
e a gente publicou de forma digital. A ideia não era fazer impressa, sempre era fazer digital. E a gente está planejando fazer outra agora, outra edição, seguindo a mesma ideia. Alex, nós vamos entrar agora num assunto que é relacionado ao apoio cultural. Foram realizados alguns eventos aqui, você também é produtor cultural, né? E foram realizados alguns eventos aqui na região, 2 edições, né, do Sertão HQ, e depois dessas 2 edições realizadas aqui na cidade de Patos, houve a realização também na cidade de Coremas. Como é que foi? Por que é que saiu aqui da cidade? Né? Qual é a análise que vocês fazem disso? É aquela história do apoio cultural. Patos é complicado de você conseguir apoio de governo, é demorado. Você quer fazer um projeto, você vai, volta e pede uma série de documentações, e você tem que ter tem que ser uma ONG, tem que ser uma empresa para poder receber verba de prefeitura agora. Né? Não tem como você chegar e dizer assim, eu quero fazer um evento, me dê o dinheiro aí. Não tem como, né? Hoje você tem que ter uma empresa para poder receber, tem que ter CNPJ para receber apoio de prefeitura, né? Aí fica muito complicado de fazer, e a questão empresarial também, o pessoal das empresas às vezes não apoia, tem alguns sempre uns apoiadores, né? Mas principal para a gente trazer gente de fora, que era um festival de quadrinhos. O Sertão HQ nasceu em 2016 aqui, e a ideia era a gente reunir em Patos os artistas que a gente era amigo, que moravam fora e que se dispunham a vir para cá. Quem pudesse vir, a gente chamava e disse, vai ter um evento aqui em Patos, você vem, traz seu material, expõe, porque a ideia era uma coisa muito nova aqui. Já estava acontecendo em Patos alguns eventos de cultura pop, que a gente chama. Já tinha tido uns eventos de anime, de desenho japonês, mas eu via todos os eventos que tinham tido aqui antes, eram sempre ligados a anime, a desenho animado japonês e a música japonesa, né? E pouca coisa para quadrinho, e eu queria estimular a leitura, queria que o pessoal se ligasse em livro, em história em quadrinho, conhecer. Aí eu chamei os desenhistas. E foi um sucesso, a primeira edição que a gente fez ali no Coreto 1, né, ali na praça, e a ideia sempre foi fazer em praça. O pessoal diz, vamos fazer no shopping, porque o shopping a estrutura é melhor, tal, e vamos cobrar. Eu disse, não, o evento que a gente sempre quis fazer foi de graça, foi um evento gratuito e aberto. A ideia era incluir, era chamar a gente para conhecer, né? E no shopping a gente fechava muito, o público ia ser mais reduzido. Embora a gente dissesse assim, vai ganhar dinheiro, mas a ideia nunca foi ganhar dinheiro no Sertão HQ. Por incrível que pareça, nunca foi. Aí a gente conseguiu fazer 2 edições em Patos, o apoio foi pouco, e na segunda edição o secretário de Cultura de Coremas, o de Assis, visitou a gente aqui e disse, vamos lá em Coremas apresentar a prefeita, Dona Chaguinha, que faleceu há pouco tempo. E quando a gente chegou lá, a Dona Chaguinha, a gente apresentou o projeto a ela e ela disse, vamos fazer. A gente fez, foi um sucesso em Coremas. Na época ela disse que foi o primeiro evento na cidade de Coremas que reuniu situação e oposição na praça. Tem aquela coisa de cidade pequena que não pode ter um evento, ninguém vai, né? A oposição não vai. E ela disse que foi impressionada porque o pessoal da oposição vinha lá e cumprimentava ela pela questão do evento. Foi muito bacana, tanto 2018 e 2019. Não teve ano passado, por causa da pandemia, mas a gente já tinha planos de fazer novamente em Coremas e a gente vai tentar levantar a ideia de fazer novamente lá. Olha aí, tá vendo, gente? O universo geek acabando com a polarização política. Quem sabe a solução para os nossos problemas políticos não passa exatamente por isso, né? Exatamente. Foi bacana, foi engraçado isso aí. E a gente trouxe artistas de Fortaleza, trouxe artistas de Natal, de João Pessoa, a grande maioria de João Pessoa. A gente trouxe um pessoal que faz umas apresentações com uns robôs gigantes. A molecada lá ficou louca. Veio gente de fora, veio gente de João Pessoa, veio gente de Caicó visitar a gente. O professor da universidade lá de Caicó veio, trouxe a família todinha. Esse cara impressionado que em Caicó não tem um negócio desse. Alex, os custos de um evento desse são muito altos, assim, se de repente o poder público, as instituições de fomento resolvam entrar no financiamento disso, os custos são elevados, você sente um pouco dessa dificuldade em firmar essas parcerias por conta dos custos ou é um processo mais complicado de falta de valorização cultural? Não, acho que a questão é mais de logística, vamos dizer assim, de conseguir o apoio para trazer
o transporte do pessoal que vem, dos convidados, que a gente seleciona, a hospedagem deles e a alimentação. Consegui o básico. Porque nenhum dos artistas que a gente chamou até hoje, nas 4 edições que a gente fez, cobrou nada. Ninguém nunca disse assim, só vou se me pagar um cachê. Porque são todos artistas grandes, pessoal, como eu já tinha falado, que eu trouxe um artista aqui que desenhava o Superman, na época, para Coremas. Né? A gente trouxe artistas aqui que ganhou o HQ Mix, que é o Oscar do quadrinho brasileiro. Né? A gente ia trazer um editor lá de São Paulo, entrou em contato comigo, disse que queria vir na próxima edição. Para que ele disse, eu venho, eu banco, eu vou por minha conta. É um editor de uma editora pequena lá de São Paulo que ficou interessado no evento. Por a gente estar fazendo num local tão selvagem como o sertão paraibano, né? Porque a gente conseguir fazer um evento aqui no interior é difícil. Tem muito evento de cultura pop agora. Até antes da pandemia estava tendo muito. Só que todos eles eram aquele kit. Música japonesa, dança, videogame. O pessoal fantasiado também. E o principal era explicar para aquele pessoal, para o público, como é que era feito. Porque até hoje, por incrível que pareça, muita gente acha que os desenhos que a gente assiste na TV são feitos magicamente. O computador faz sozinho, né? Muita gente ainda acha que não são desenhados à mão, não são feitos, uma animação não é feita quadro a quadro, né? Que são 15, 30 desenhos para fazer um segundo. Né? Muita gente não entende isso ainda. Pela questão de agilidade, modernidade, o pessoal acaba achando que é o computador que faz. Pois é, um curta, por exemplo, uma animação, o processo de criação é muito demorado, né? Muito demorado. Bastante. Pronto, minha filha, que daqui é desenhista também, participou de um curta agora que é feito em rotoscopia, que é uma técnica que você filma a pessoa e depois desenha por cima da pessoa, faz os quadro a quadro. Aí eles tinham que fazer 30 desenhos para cada segundo. Eu já fiz também, trabalho de animação, aí ela estava fazendo agora. Está seguindo os passos do pai. Bom, pessoal, você está assistindo o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernani Sátero com a TV Sol. E nós estamos recebendo hoje esse grande artista patoense, esse grande artista sertanejo, Alex Souto, que está falando um pouco sobre o seu trabalho, os seus diversos trabalhos na área cultural. Então, um abraço para você que está vendo através do canal a cabo 8.1 da TV Sol, através das plataformas sociais, das mídias sociais da TV Sol, YouTube e Facebook, e também através do Facebook da Rádio Tabajara. É um prazer receber você aqui para falar um pouco sobre cultura e cotidiano. E é isso que eu queria passar para o próximo tópico para você, Alex, exatamente falar um pouco sobre esses eventos de cultura pop. Nós temos hoje um avanço, né, bem grande desse universo geek, né, seja através das histórias em quadrinho, seja através dos filmes de super-herói, dos eventos, né, até antes da pandemia, como você colocou, estavam havendo muitos eventos. Então, assim, como é que você analisa, como é que você enxerga hoje esse mundo geek, né? E se há uma diferença entre o mundo geek e o mundo nerd, né? Porque tem aí uma discussão muito forte, tem muita gente que não gosta de ser chamado de nerd. Então, como é que você analisa essa situação? Na verdade, acho que criaram o termo geek para poder se livrar do termo nerd, né? Que no fundo é a mesma coisa. Até um tempo atrás, o nerd era o cara que lia, que era fechado, ligado só a leitura, a jogo de tabuleiro. Isso é o nerd dos anos 80. Aí veio o geek, que é ligado à tecnologia, que é a molecada que é ligada a redes sociais, ligada a animação e tudo, e que passou só colocar tecnologia no nerd. Aí virou o geek. E a questão hoje em dia que são as séries, filmes e animações que existem, que deixam a gente cheio de conteúdo, que disseram que era uma bolha, mas que é uma bolha que já dura mais de 10 anos aí, mais de 15 anos, né? Que começou, vamos dizer assim, essa coisa nerd que a gente vive hoje, nerd geek, acho que começou com o filme do Batman de 1990. Foi dali que deu o gatilho para dizer assim, ó, personagens de quadrinhos dá certo para cinema. E hoje a gente tem filme, por exemplo, tem muito filme que a gente
já pode ter assistido e que são baseados em quadrinhos. Acho que tem um filme, o Azul, um filme de duas meninas, é baseado num quadrinho, não estou lembrando o nome dele agora, exatamente. Mas Azul é a Cor Mais Quente. Azul é a Cor Mais Quente nasceu, era um quadrinho. E virou um filme de sucesso. Rola no meio do quadrinho também essa discussão em relação aos quadrinhos originais e a história do filme, porque a gente estava inclusive conversando que há uma diferença muito forte entre as histórias originais, entre a sequência original e a adaptação que vai para o cinema. Na literatura também tem uma discussão muito forte em relação a isso. Os fãs de Game of Thrones, por exemplo, a diferença dos livros para a série, né? É tanto que a série terminou primeiro, a série terminou antes do último livro. Enfim, como é que rola essa discussão no mundo dos quadrinhos? É a mesma coisa, é a questão de linguagem. Se você pega um livro e adapta para um filme, vai sair diferente. A mesma coisa é o quadrinho. Se você pegar um quadrinho e adaptar do jeito que ele não vai dar certo. Não vai funcionar aquela coisa. Você vê a questão do... Vamos citar aqui um exemplo clássico aqui, o Superman. O Superman modernizaram ele. Até um tempo atrás ele tinha a cueca por cima da calça. E hoje ele não tem mais. É uma questão de adaptação que foi pela questão visual. O que não funcionava antigamente, hoje fica diferente. E nos quadrinhos, se você adaptar ao pé da letra, aqueles personagens ultra coloridos, para um filme já não ia dar certo. Você pode ver que os universos Marvel e DC são bem diferentes do cinema. A Marvel é extremamente colorida e a DC é mais escura, mais sombria. E nos quadrinhos a DC é muito colorida. Foi uma questão de adaptação. Como é que você analisa, Alex, essas novas abordagens em relação a essas produções? Então, temas como machismo, inclusão de minorias, coisas que não eram comuns na década de 90 no universo, no mundo dos super-heróis, das produções. E hoje você tem, por exemplo, um protagonismo crescente das mulheres. Hoje existem temas mais sensíveis a serem trabalhados na história. Hoje tem, por exemplo, a própria abordagem do anti-herói. Então tem séries, inclusive séries que fazem muito sucesso, que trabalham essa história do anti-herói, do herói como vilão. Como é que você enxerga essas mudanças? A Marvel sempre foi uma editora, citando o exemplo dela, que ela foi mais inclusiva. Desde quando Stan Lee, que foi o criador dos personagens que a gente conhece hoje, um dos criadores, né? Stan Lee sempre tinha uma abordagem muito inclusiva. Tinha personagem gay, tinha personagem discriminado. Se você pegar, não sei se você conhece X-Men, X-Men é uma história sobre discriminação racial. Os mutantes são o paralelo que a gente tem da discriminação racial, que são pessoas que nasceram diferentes. Aí a Marvel sempre teve essa coisa. As outras editoras também acompanharam a mesma tendência. Dos anos 90 para cá em diante, que a gente teve a questão do que você falou do anti-herói. Acho que até os anos 80 os heróis eram muito clássicos, aquela questão bem e mal. E dos anos 90 em diante, teve uma certa fusão, confusão de ideias. Você não conseguia hoje, nos quadrinhos, tem personagens que você não consegue separar se ele é bom, se ele é mau. E você lê pela história, não porque ele representa o símbolo da bondade. Muito bacana. Gente, que programa fantástico. Estamos aqui com Alex Souto nesse bate-papo muito bacana sobre cultura e falando sobre diversos temas. A gente está falando muito sobre quadrinhos e histórias e é interessante, Alex, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quantas e quantas pessoas que hoje desenvolveram o hábito da leitura e que começaram lá atrás exatamente com as histórias em quadrinhos? Eu aprendi a ler com Tex. Eu acho que quando era muito pequeno eu comecei a ler quadrinhos. Muita gente começa a ler com Turma da Mônica, né? Eu aprendi a ler com Tex. Depois que eu cresci foi que eu fui ler Turma da Mônica, mas quadrinhos sempre teve na minha vida e foi uma das grandes razões de eu aprender línguas, aprender história, aprender geografia. Acho que desde pequeno eu era o clássico nerd, porque praticamente só tinha eu e mais um coleguinha na escola quando era criança que lia. E era muito difícil antigamente ter quem lisse. Eu já tive casos de amigos meus que me deixavam
comprava a revistinha, deixava comigo, porque o pai brigava se ele levasse para casa um gibi do Homem-Aranha, entendeu? Porque isso era coisa sem futuro. Mas hoje mudou bastante, né? A moda hoje é ser nerd, é ser geek nerd. Bacana, inclusive com a popularização de séries, filmes, lota-se inclusive salas de cinema, eventos, né, discussões no Twitter, enfim. Bom, gente, nós vamos entrar agora numa discussão um pouco mais local, Alex, e eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Eu venho percebendo que o cenário cultural patoense, ele teve uma expectativa muito forte quanto do anúncio do teatro. E aí eu vou contextualizar um pouco sobre isso, né? Porque sempre se cobrou muito um teatro aqui na cidade, e aí como é que Patos, a terceira cidade da Paraíba, polo cultural, não tem um teatro, então isso perseguiu muito esse cenário, e aí nós temos hoje um teatro em construção, não sabemos quando ele vai ser concluído, mas eu falo do teatro enquanto expectativa para que se dê um passo à frente no processo cultural. Eu queria que você fizesse uma análise, como é que você vê hoje o cenário cultural aqui do município? Rapaz, é uma coisa bem complexa, vamos dizer assim. Eu nunca fui defensor do Teatro de Patos, do prédio Teatro de Patos. Né? Minha opinião sempre foi de que a gente não adianta ter esse prédio aí pronto, já faz tempo que ele está para ser terminado aí, mas quando ele for concluído, bacana, bonito, ele vai servir de local de exposição, de evento, de coisa, e nunca vai ser de teatro em si, né? Falando especificamente na arte do teatro. Né? Aqui em Patos, a gente, por exemplo, nem tem incentivo por parte de órgãos públicos. A gente também nunca teve um vereador ou um gestor ligado à cultura. Né? A gente sempre fez, por exemplo, São João aqui sempre foi o São João comercial. Nunca teve um apoio para fazer uma coisa mais local, para estimular os artistas, artesãos, que tem demais aqui em Patos, mas é tudo disperso. Tem muita gente aqui trabalhando na parte de artesanato, o pessoal da parte de pintura. E não tem nenhuma lei específica que apoie esse pessoal. E também eles não se juntam para o bem comum. É difícil. Teve algumas tentativas aqui em Patos de fazer associações culturais, né? Mas tem os coletivos que conseguiram dar um certo gás. O pessoal do Espinho Branco, é muito louvável o trabalho deles de trazer música para cá. Quando a gente criou a ideia do Sertão HQ, era ser um coletivo, ainda é um coletivo, mas é muito, assim, sem ser tão atuante na luta cultural. A gente apoia, sempre que tem um desenhista novo, um artista novo aparecendo, a gente quer conhecer. Aquele rapaz que está fazendo o curso aqui da FUNES. Frank Cleison, achei o trabalho dele fantástico. Não conheço ele pessoalmente, quero conhecê-lo ainda. Muito bacana. Tem muita gente aí da parte do grafite. Patos é uma cidade que nunca teve pessoal que trabalha com grafite aqui. Né? Começou a ter quando o menino veio de fora fazer um trabalho aqui. Ele começou a pintar nas paredes. E depois um ou outro começou a fazer. Mas a cultura de Patos ainda continua aquela coisa, rastejando. Mas se o artista se acomodar, ficar dentro de casa, dizendo, eu não tenho apoio. Eu não produzo porque eu não tenho apoio. E eu não tenho apoio porque eu não produzo também. Acaba não fazendo nada, fica parado. Aí se ele não começar a fazer por conta própria, procurar os meios dele, se autopromover, né? O ano passado teve aquela lei, a Aldir Blanc, e uma dos pré-requisitos que tinha lá, para você participar da lei, era produção. Você não podia fazer, eu sou pintor. Aí o cara pedia lá no edital, mostre sua produção, matérias, reportagens, que diga que você fazia alguma coisa. Imagina isso, se você não tivesse feito alguma coisa. Aí, se eu ficasse dentro de casa sem produzir, esperando que o governo vá apoiar, que a secretaria, que a Fundap vá apoiar, porque a gente entende que procura-se o pessoal da Fundap, procura-se o pessoal dos órgãos públicos e às vezes não tem verba, não tem interesse. Né? Se não agir, o problema principal é esse. Se você não agir por conta própria, você não vai conseguir produzir nada aqui em Patos. É difícil de você conseguir viver, aquela coisa de viver de arte. Viver de arte aqui, se você não querer fazer por conta própria.
quais seriam, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Fundos Cultural, mas eu queria saber uma coisa de você, baseado na tua experiência, baseado em tudo aquilo que você já produziu, quais seriam os caminhos para que a gente pudesse resolver esses obstáculos e essas problemáticas que você apontou aqui na cidade de Patos e também na região? Então, você, Alex, enquanto gestor, enquanto artista, quais são os caminhos que você apontaria para a resolução desses problemas? Eu acho que o principal era chamar o artista, conversar com o artista. Era muito importante a questão de reunir o pessoal que trabalha em vários tipos de arte diferentes, conversar com eles, fazer aquele eterno cadastro de artistas que toda vez faz e faz de novo, e tentar conversar e ouvir o que cada um quer. Porque se não tiver isso, nunca vai ter gente produzindo. E também o estímulo que deveria ter por parte dos órgãos públicos para mostrar a arte, levar arte para os bairros, levar arte para a comunidade. Porque não adianta você fazer um evento, eu vou fazer aqui no centro, só aqui no centro, você não leva para um bairro distante. Né? Você tem que levar para a comunidade, trazer os artistas para produzir e levar isso para a comunidade, para espalhar. Se deixar só local, fazer só para um público específico, não vai render. Muito bacana. Gente, nós recebemos hoje no programa Funes Cultural o nosso querido Alex Souto, nesse bate-papo sobre diversos temas relacionados ao universo cultural. A Fundação Hernani Sátiro, a TV Sol, nós que fazemos o programa Funes Cultural, agradecemos muito o aceito do convite. Alex, agradecemos muito esse bate-papo bacana, aprendemos muito com você, o público que está nos assistindo também aprendeu muito com você. Compartilha, gente, esse programa para que mais pessoas possam também ver, escutar, né, ouvir um pouco mais sobre o cenário cultural. Então, nós agradecemos muito a sua presença, Alex. Eu que agradeço. Como eu já disse, aqui a Funes, eu me sinto totalmente em casa aqui. Já participo das atividades aqui há muito tempo. Eu criei a marca da Funes aqui, né, da época. Foi um concurso muito bacana. E a Funes sempre foi ativa nessa questão de ajudar. Por mais dificuldades que tenha, de verba, e de tudo aqui, sempre teve. O Sertão HQ mesmo foi apoiado pela Funes várias vezes. As 2 edições que a gente teve aqui, a gente conseguiu o apoio da Fundação Hernani Sátiro. E é um local que eu sempre recorro quando quero fazer. Eu já fiz oficinas aqui de desenho. Eu tinha oficina aqui que reunia crianças de 5 anos de idade e senhoras de 80 anos aqui. Né? E sempre foi, a gente sempre teve esse apoio da Funes e agradeço demais. E que a Funes consiga promover e trazer mais gente para cá, mais artistas novos que estão aparecendo aí e os velhos também trazer para cá, porque a gente tem muita coisa para mostrar ainda. E através do nosso presidente da Fundação Hernani Sátiro, Adolfo Crispim, as portas da Funes estão totalmente abertas para apoiar os seus projetos, para apoiar os projetos dos outros artistas aqui da região. A Fundação Hernani Sátiro, gente, é uma entidade que tem essa característica de apoio à produção cultural. A própria relação estatutária da Funes impede, por questões orçamentárias, que se banque projetos com altos valores, porque, de fato, a Fundação Hernani Sátiro não tem orçamento, dotação orçamentária para isso. Mas nós temos um bom auditório, né, que dá para ser feito, inclusive, no período pós-pandêmico. Temos os jardins aqui para a realização de saraus. Temos contatos, né, que a Fundação Hernani Sátiro vem fazendo agora com a Gráfica União, com a Rádio Tabajara. Temos coluna semanal no jornal A União. Então, a Fundação Hernani Sátiro vem se destacando muito nesse apoio subsidiário a essa produção. Pode continuar contando com a Fundação Hernani Sátiro. Eu acredito e valorizo demais o trabalho que estão fazendo agora na questão de divulgação, porque a gente está conseguindo agora apoio com o jornal, a gente tem o Jornal União, tem o site, a gente tem um monte de coisa que pode divulgar os artistas de Patos e que isso continue cada vez mais aqui. Muito bacana. Gente, concluímos mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernani Sátiro com a TV Sol. Um abraço a toda a galera da parte técnica da TV Sol, toda a parte técnica da Fundação Hernani Sátiro, que contribui para que esse programa aconteça. Um abraço e até a próxima sexta-feira. Para
Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O Centro Clínico Humanizar oferece assistência completa em saúde e qualidade de vida, com acolhimento e empatia. A Humanizar conta com atendimento nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria, além de fisioterapia, pediatria, fonoaudiologia e prática de yoga. Tudo com os melhores profissionais do mercado, em um espaço com ampla e adequada estrutura para cuidar da sua saúde física e mental. O Centro Clínico Humanizar é o lugar perfeito para você que busca saúde, equilíbrio e bons hábitos. As diversas especialidades atuam de forma humanizada para garantir tratamento eficiente. A sua jornada em busca de uma vida mais saudável e feliz passa pela Humanizar, o mais novo centro clínico de Patos, que chegou para cuidar bem de você. Rua Vidal de Negreiros, número 299, no centro. O Estúdio Grace Rodrigues é um espaço completo voltado para a beleza, com profissionais qualificadas e prontas para lhe atender. Todos os serviços de cabelo, hidratação, mechas, escova, corte, sobrancelha, maquiagem e manicure em um só lugar. Você merece o melhor. Estúdio de Beleza Grace Rodrigues. Ligue, agende o seu horário e deixe sua beleza sempre em destaque. Avenida Floriano Peixoto, no centro de Patos. Telefone 99635-4341.